Olá pessoal, sou o Gustavo Pedreira do canal Vida de Imigrante. Hoje vamos bater um papo com o Rodrigo Miranda, brasileiro, casado, engenheiro, morando em Miami, que tive o prazer de trabalhar junto no grupo Rolls Royce e que conheci há 15 anos atrás, quando ele era da Vulcan, eu era do estaleiro Promar. A gente teve um problema de ressonância e vibração no Pro 9. Lembra dessa, Rodrigão? Prazer falar contigo. Muito. Prática, obrigado, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Muito bacana a sua iniciativa de tentar ajudar essas pessoas que estão tentando se aventurar pelo mundo aí. Não é uma coisa tão simples como as pessoas imaginam, mas acho que vale a pena. Sobre essa experiência, para mim foi algo inesquecível. Eu considero o meu batismo na indústria naval algo bastante complexo. Eu era completamente novo, imaturo, sem conhecimento, mas no final deu tudo certo. Foi uma surpresa para mim também. Estava novo nessa época, né? Era gerente dos suprimentos, mas no final conseguimos descobrir o problema não era da Vulcan, né? Mas fala pra gente, Rodrigão, tá há quanto tempo aí nos Estados Unidos? Chegou quando? Como é que foi a decisão? Como é que pintou para você aí na sua carreira? Eu estou quase há 5 anos aqui. A gente se mudou em junho de 2015. Para mim foi uma transferência. Eu trabalhava na empresa já no Brasil, no escritório do Rio. Foi uma condição muito boa de vir, porque eu já respondia para cá, meu chefe já estava aqui. Então, eu já costumava vir para cá muitas vezes a trabalho. Eu mudei com o mesmo chefe, eu mudei fazendo o mesmo tipo de trabalho, só aumentando minha área de responsabilidade. O meu par, que ficava aqui no escritório de Miami, era um alemão que estava voltando para a Alemanha, e eu praticamente substituí essa pessoa, mantendo o meu trabalho do Brasil e aumentando a minha área de responsabilidade, não só Brasil, agora sendo América Latina toda. Ah, interessante. E vale ressaltar que, assim como você, aconteceu comigo. Uma das maneiras mais comuns de você morar no exterior é você trabalhar numa multinacional. Eu trabalhava numa multinacional norueguesa, fui parar na Noruega, o Rodrigo, uma multinacional, MTU atua no mundo inteiro, então facilita nesse caso, né? Exato, exato. Eu vim com visto de trabalho e era um momento complicado no Brasil, da indústria, em 2015, complicado politicamente, porque a Dilma tinha acabado de ser reeleita e a situação política era difícil, logo depois rolou o impeachment. Então, foi aquela coisa que fez todo sentido naquele momento, né? Foi uma condição muito boa, não é sempre que as pessoas conseguem mudar nessa situação, mas então a escolha da cidade não foi escolha, mas seria, se eu pudesse escolher, seria essa, vivendo aqui hoje, Sem que é muito dúvida, bacana. Miami é muito legal, né? Eu costumo brincar dizendo que é a melhor cidade do Brasil, né? Porque tem muito brasileiro aqui e é muito parecido com o nosso estilo de vida, muito parecido com o Rio, né? Cidade de céu azul, tem praia. O meu guarda-roupa aqui é igualzinho o que era do Brasil. Você não precisa comprar um casaco, uma bota de neve, você não tem nada, você traz suas roupas, bota no armário aqui, pronto. E a Havaiana é muito bem vista aqui, então vale até mais, dá para você ganhar um dinheirinho vendendo Havaiana aqui. Fala um pouco do processo de obtenção do visto, da duração, qual tipo de visto, como é que foi um Meu, pouco? vi- meu visto é o visto L, que é o visto de trabalho, para quando você é transferido, né? Eu não tenho vários tipos de visto, mas se eu quando você é transferido, você vem com um visto L, né? Tem dois tipos de visto L1A e L1B. Aí é se você vem para gerenciar pessoas, você pode ficar até 7 anos, tem que ter um mínimo 5 pessoas embaixo de você. E o visto L1B, que é o meu caso, eu não tenho um time aqui meu, mas aí eu venho por conhecimentos especiais.
Ou seja, com o meu currículo, eu demonstro que eu conheço, tenho experiência, conheço em detalhes a indústria naval do Brasil e que isso é um dos pré-requisitos para a função. Parece, às vezes, quando a gente fala de requisitos especiais, que você está falando de uma coisa, cara, super, né, profissional. Não necessariamente, eu não considero que o meu caso, minha história é uma história completamente normal, mas eu já trabalho desde 2003, então há 17 anos na indústria, e isso te dá bagagem para conhecer fornecedores, clientes, e que se você botar um americano lá, ele não consegue se relacionar com ninguém. Então precisa de um brasileiro que conheça isso para fazer negócio, para se relacionar com as pessoas. Tem o caso do cara que é PhD em alguma coisa, que não é o meu. Né? Mas eu entro nessa questão de requisitos de conhecimentos especiais. E teve algum processo na sequência ou foi só, tipo, você só enviou o seu currículo para a vaga, a empresa, ela justificou e beleza, conseguiu ou teve que ter entrevista, teve que provar, teve alguma uma coisa Eu assim tive que, nesse sentido? eles abrem um processo de seleção. Eu tive que preparar um currículo mesmo, já trabalhando para o grupo. Eu tive que preparar um currículo e demorou uns meses. Eu não precisei de entrevista, porque a entrevista, no caso, seria com o meu chefe, então eu não fiz nenhuma entrevista. Mas eu acredito, isso não foi revelado para mim, que ela vá até o mercado e procure pessoas para ver se tem alguma pessoa que possa, algum americano que possa fazer o que eu faço. Acredito que não tenha encontrado. E aí, num determinado momento, chega, isso é comum também, no Brasil a gente não tem essa prática, chegou uma oferta. A proposta não foi um telefonema, Rodrigo, você passou na vaga e o seu salário vai ser X, você aceita, quer te contratar. Não, chegou uma carta onde fala, você foi selecionado, essas são as condições, esse é o seu pacote, você tem que assinar essa oferta. Né? Depois que Exatamente, você... na época da Rolls Royce aconteceu comigo, chegou num envelope. Eu estava Isso, trabalhando na Vard lá na Noruega, chegou um envelope já tudo falando da empresa, os isso, dados, os benefícios, o contrato já, tudo ali. isso, Aí você fala, pô, o exato. negócio é sério, né? Então, É, até para você é, poder pedir rescisão, você tem algo concreto, né, na sua mão. Né? Isso é isso. bem interessante. No Brasil, eu não sei, nenhuma das empresas que eu fui contratado eu recebi uma oferta, eu recebi um telefonema, ó, quero te contratar, as condições são essas, vai lá e se aceitou, você vai lá e pede demissão de onde você estava. É tudo na boca, né? Isso é É, bem. é, exatamente. E E você aí tem o visto, documentos concretos. e aí o visto ele se estendeu logicamente à sua esposa, né? Crianças. Sim. Aí, nesse momento, a empresa começa o processo de visto, que é uma coisa bem tranquila para mim. Foi como se você fosse tirar o visto de turismo. Você tem que responder. Se não é as mesmas coisas são coisas muitíssimo parecidas. Você entra nos mesmos links e responde aquele monte de coisa e agenda a entrevista. Tem que fazer a entrevista igual quando você vai lá. E aí você explica a sua situação. Passou na entrevista, o visto carimbado, dado e segue sua vida. Exato. E aí minha esposa e minha família se estendeu, né? E aí a gente começa nesse momento a escolha de moradia, de onde você vai morar, onde seu filho vai estudar. Começa, você já vai levando essas coisas em paralelo, mas já Lá vai do Brasil. lá do Brasil, exatamente. Lá do Brasil. Você já sabe, bom, onde você vai para uma viagem para uma cidade nova, para um país novo, né? Então você não conhece quase ninguém, e aí onde eu vou morar, né?
Aí tem uma das grandes coisas nesse processo é quais são as suas intenções para o futuro, né? De quanto tempo você pretende ficar, versus versus quanto tempo você vai demorar para ter um histórico de crédito, o famoso histórico de crédito aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu não sei como funciona nos outros países, né, na Europa, mas aqui nos Estados Unidos, se você chegar aqui hoje, nenhum banco sabe se o Gustavo é bom pagador, paga as suas contas em dia, faz tudo certinho, ou se o Gustavo só atrasa nas contas e é tudo enrolado financeiramente. Para você atingir um histórico de crédito bom, o que é fundamental para viver nos Estados Unidos, viver de forma, eu diria, com paz, você tem que ter um histórico de crédito bom, e isso basicamente vem com o tempo, de acordo com as contas que você vai pagar em dia. Não atrase nenhuma conta nos Estados Unidos, é o meu conselho que eu dou. Assim, seja muito criterioso com isso, muito mesmo. Para você criar esse histórico de crédito bom, demora 2 anos, pelo menos, né? E a gente veio com intenção de ficar. Então, nesse momento, a gente vendeu nosso apartamento no Rio e, em vez de alugar uma casa aqui, a gente comprou a nossa casa. Porque se eu quisesse comprar uma casa aqui, eu ia demorar para ter esse histórico de crédito. Ia demorar 2 anos para ter histórico de crédito. Eu ia ficar pagando aluguel durante 2 anos, eu preferi, em vez de pagar aluguel, pagar o financiamento da minha própria casa. Basicamente porque eu tenho intenção de ficar aqui. Essa remessa de dinheiro do Brasil para Miami foi complicada ou foi simples? Cara, foi simples. Você vai numa casa de uma corretora, casa de câmbio. Então, numa dessas eu já tinha aberto a conta do banco aqui, né? Numa das vindas antes, já tinha aberto a conta do banco aqui. Abrir a conta do banco você precisa do passaporte. Super simples. Aqui é o país da facilidade. Você só precisa do passaporte. Eu já tinha minha conta aqui, com $10, provavelmente. Não é nada que isso. E aí, eu vendi meu apartamento no Rio, deu tudo certo, foi tudo casadinho, as coisas acontecendo, e transferi esse dinheiro para cá. Eu lembro que a situação política começou a se complicar, e naquele momento o dólar, no começo do processo de seleção, estava 2,50. Quando eu transferi acho que a 3,9. Foi na hora certa, hein, Rodrigão? Hoje. Nossa. E fiquei imaginando, será que eu devo fazer isso? Se esse dólar voltar a baixar, eu vou perder dinheiro e tal. E o dólar hoje chegou a quase 6 aí, né? Nunca mais chegou perto desse nível. E por acaso, sem querer também, eu descobri uma feira. Como a Flórida é um lugar muito procurado, né, por brasileiros, uma feira de venda de imóveis em São Paulo, estava falando no Rio, de venda de imóveis para brasileiros, né? Então, eu comprei minha casa como se fosse um investidor, e qualquer uma pessoa pode comprar. O processo de comprovar crédito é mais fácil, na minha opinião, é mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, não muito, e como se você estivesse comprando seu apartamento aí no Rio de Janeiro, ou aí na França, ou no Rio ou em São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Então, você tem que comprovar renda, mandar o lerite, mostrar que você trabalha, que tem um emprego. Eu fiz a mesma coisa e comprei de uma forma um pouquinho mais simples, e comprei minha casa aqui na Flórida, aqui em Miami. Aí fez essa transferência, é super fácil, tem uma taxa, você pode fazer pelo banco que eu tinha conta no Banco Itaú, você pode fazer por qualquer banco, os bancos cobram uma taxa um pouco maior, você vai numa casa, acho que é corretora de câmbio, eles fazem isso para você paga uma taxa sobre isso. Não incide imposto de renda? Incide imposto de renda, 27,5%? Não incidiu não. Bom saber. Dá para fazer, a gente de vez em quando tem que mandar um dinheirinho para o Brasil para algumas outras coisas, isso é uma coisa tranquila.
E aí compramos a casa. Aí eu acho que vale, é importante destacar a escolha do lugar, né? Eu tenho, eu sou casado e tenho um filho de 3 anos. Tinha um filho de 3 anos na época, hoje ele tem 8. A escolha para uma família do meu perfil passa sempre pela escolha da escola, né? Escola privada aqui nos Estados Unidos é algo caro, bastante caro. Então, é normal você botar o seu filho numa escola pública, que é uma escola boa, muito boa. Não é perfeita. Tem algumas escolas privadas no Brasil que são melhores que as escolas públicas aqui. Mas as escolas públicas daqui são melhores que as escolas públicas em geral do Brasil. E a escola pública tem escola pública boa, muito boa, e tem escola pública que não é tão boa assim. Onde a escola pública é boa, o imposto é mais caro. O imposto não é o mesmo para a cidade de Miami toda. Tá? Porque imagino que funciona igual aqui na França, igual na Noruega, né? Você não pode escolher a escola que você quer. Ela atende as pessoas que moram no bairro, né? Exatamente. Quando você mora naquele bairro, você tem a sua escola. Ali a vaga está garantida. Você pode até tentar numa outra escola que não é da sua vaga, que não é da sua área, que não é do seu bairro, mas não necessariamente você vai conseguir aquela vaga. E se você não conseguir, você vai ter que ir para a escola que você tem a sua vaga garantida. Tá? Aí, uma das coisas legais, Gustavo, eu acho que no Brasil talvez funcione de forma parecida. É que a classe média quase que não utiliza o serviço da escola pública. A gente vai para a escola privada. Então você escolhe a escola que você quiser. Então morar para você é algo completamente. Você escolhe o bairro melhor, a rua melhor, o apartamento melhor, a casa melhor. E tanto faz se é nesse bairro ou no bairro vizinho, né? Mas muito provavelmente onde você morou no Brasil tem uma escola que iria atender você ou seu filho, sua filha, nessa questão de área versus escola. Mas você não utiliza. Então, se você não utilizou, você não nem dá importância para isso. Aqui a gente utiliza. Eu acho que muitos países desenvolvidos são da mesma forma, né? Então, para escolher a escola, imagina você tinha contato lá com o seu ex-chefe, ou já conhecia alguém e obteve algumas indicações, foi mais ou menos por aí, ou muita tem um, pesquisa própria? tem um site que chama, acho que é Grade Schools, que você vê todas as escolas dos Estados Unidos, provavelmente por zip code, você por cidade, zip code é tipo um CEP, né? E aí você vê quais são as escolas nota 10, quais são as escolas nota 9, quais são as escolas nota 8. Né? E aí você fala assim, bom, Miami aqui é meio norte e sul, né? Não tem leste e oeste. Bom, eu quero morar para o sul, eu quero morar no norte, eu quero morar mais no centro. E aí tem vários bairros ali nessa região que você mora. Eu moro ao sul, por exemplo, e aí você começa a ver, bom, aqui tem escola boa, aqui tem escola boa, aqui tem escola boa. Agora você vai para o próximo critério, que é quanto aquilo é possível de eu pagar ou não, né? Mas começa sempre pela escola, porque tem lugares muito bons. Um exemplo que eu acho que existe é Coral Gables. Coral Gables é um lugar extremamente valorizado, super caro, mas as pessoas são uma classe média bem alta lá. E aí eles vão da escola, os filhos para as escolas particulares. E não tem escola pública boa lá. Então você vai pagar muito caro e vai ter que pagar uma escola particular para o seu filho. Aí não dá. Então você risca. Essa opção não é para mim. Né? Então, e às vezes você vai encontrar em lugares que as escolas não são boas, você vai encontrar casas, apartamentos bons, só que a escola não é boa. Então, começa. Entendi. Aqui, a gente. Eu moro em
Miami-Dade, que é o county, né, o condado, né? Mas a cidade de Miami é o city of Miami, né? O town of Miami é uma coisa bem pequena. O condado, que é o que a gente conhece, é uma coisa grande, uma cidade de 2,7 milhões de habitantes. É mais ou menos assim, como se você morasse no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é o todo, não tem a cidade do Rio, o centrinho só. Aí o Botafogo fosse uma cidade, Leblon fosse uma cidade, Tijuca fosse uma cidade. Tem um prefeito nesses lugares, que é o city, né? Eu moro em Palmetto Bay. Esse city então vamos transferir isso para o Brasil. O imposto de Botafogo é diferente do imposto do Catete. A escola de Botafogo vai ser diferente da escola do Catete. Entendi. Entendeu? Eles têm autonomia, entendeu? Então a escolha num casal sem filhos, basicamente é escolher onde você acha mais legal e você pode pagar. Casal com filhos começa pela escola. A escolha sempre começa pela escola. E tem ônibus escolar? Meu filho estuda a 3 quarteirões de casa, então a gente leva ele a pé, né, muito pertinho. Mas eu vejo aqui os famosos ônibus amarelos que a gente vê no filme. Entendi. Diz uma coisa, tu conseguiu teu visto, lógico, perfeito. E sua esposa, o visto que ela conseguiu também dá direito ao trabalho? Então, ela precisa de uma permissão, mas dá direito ao trabalho. Ela pode trabalhar. Se eu não fosse transferido, se fosse o visto H, vamos supor que eu saísse da empresa que eu estava no Brasil para trabalhar numa outra empresa qualquer outra, que não é uma transferência. Aí, nesse caso, as pessoas vêm com visto, chamam visto H. Tá? Aí, a esposa tem que ficar um tempo sem trabalhar, se não me engano, são 2 ou 3 anos. Ela não pode trabalhar. Só a pessoa que tem o visto H1 pode trabalhar. O H2 não pode trabalhar. Eu sou L1, ela é L2. Então, o visto L é um dos melhores vistos. A esposa pode trabalhar, bem tranquilo. Tá. E esse visto que você tem, ele te prende na empresa que você está? Sim, Você sim. não pode, Porque você não ela... pode participar de um processo seletivo e mudar de empresa aí nos Estados Unidos com o mesmo visto, por exemplo. Não, ela é o sponsor. Ela é que patrocina o meu visto. Para eu mudar de emprego, eu tenho que achar um outro sponsor. E não é uma coisa tão simples assim. Entendi. Até sair o Green Card, se sair o Green Card, eu estou vinculado a essa empresa. Exato. Então o caminho é esse, né? Esperar até sair o Green Card e aí depois você está teoricamente livre. Exatamente. É ela que me mantém aqui. Aí então tu chegou nos Estados Unidos, já tinha comprado a casa, já tinha escolhido a escola. O que mais que tu viu de dificuldade aí para se estabelecer na chegada? Cara, então, tem essa parte burocrática inicial, que eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi com conseguir internet para casa. Eu fiquei 2 meses num apartamento até eu regularizar minha vida. A gente estava reformando a casa no começo, mas aí a gente já tinha que colocar algumas coisas na casa, né? Para reformar. Então você tinha que ligar água, ligar luz, essas coisas todas. Eu fiz tudo isso com passaporte, foi tranquilo. Aí são as empresas locais, né? Como se fosse a Light no Rio, esse tipo de coisa, né? Em outros lugares, imagino que vão ser outras empresas. Com não foi a DirecTV, foi a AT&T, para conseguir botar internet em casa, internet TV a cabo, essas coisas, eu precisava do driver's license, que é como se fosse um RG no Brasil, né? A carteira de motorista. E para conseguir a carteira de motorista, eu precisava do meu Social Security.
que é o nosso CPF. Então, quando você chega aqui nos Estados Unidos, sei lá, eu cheguei no final de semana, para eu ir trabalhar na segunda-feira, primeiro, antes de eu ir trabalhar, eu tenho que passar num Social Security Office, onde eu levo o meu visto, talvez alguma documentação da empresa. Falo, ó, estou chegando aqui, preciso do meu Social Security. Social Security ele não sai na hora, você sai com algum cartãozinho lá, algum número de referência. Igual na França. Exato. E aí você Demorou tanto que a empresa ia me pagar o primeiro mês. Ela perguntou, Gustavo, cadê o seu número? Exato, exato. Mas eu saí dali e fui trabalhar. Tinha meu e-mail, meu computador, tudo. E depois de uns dias, eu não sei se chegou em casa o famoso Social Security. Aí com aquilo você vai tirar sua carteira de motorista. Você fala, você não estava dirigindo? Você tem 3 meses com a carteira de motorista do Brasil aqui. Eu estava dirigindo a carteira de motorista do Brasil. E isso é um documento básico para conseguir algumas coisas, mas essa chegada de ligar água, ligar luz, essas coisas, eu conseguia fazer com o meu passaporte. Só emperrou na hora da famosa empresa de internet TV a cabo, que as reclamações são bem parecidas com o que a gente tinha no Brasil, aquelas chatices que elas exigem da gente. E aí já tinha conta em banco, já tinha cartão de crédito, e aí é seguir, é tocar a vida. Então vamos falar agora um pouco no trabalho, ambiente de trabalho. Você era a mesma empresa, você já conhecia talvez algumas outras pessoas da equipe, mas sentiu alguma diferença do ambiente, do jeito de trabalhar, do perfil americano? Conta um pouco aí esse lado pra gente. Então, Miami é muito particular em relação a isso, né? Nosso escritório aqui em Miami tem umas 20 pessoas, tem um americano novo, ele foi contratado recentemente, eu lido pouco com ele. Tem um cara do meu time que é americano, mas é americano-cubano, é o tipo de Miami, fala espanhol, então conhece muito bem a cultura latina. Não tem mais americano, o resto é tudo estrangeiro, eles costumam vir dos distribuidores, então, ou da fábrica. Então, meu chefe é alemão, tem porto-riquenho, tem venezuelano, tem brasileiro, tem chileno, tem venezuelano. Ah, legal, Então, então isso ajuda um pouco, é um ambiente já bem cosmopolita, né? Bem, muito, muito, muito. E isso é normal aqui em Miami, você ter esse tipo de coisa, de mistura, essa grande mistura assim, de latinos-americanos e alguns europeus, assim, às vezes asiáticos. Tem gente do mundo inteiro aqui. E os americanos que tem são muitos americanos cubanos, né? Esse meu amigo, ele é americano, mas os pais são cubanos. Então, fala espanhol, entende bastante. O headquarter da empresa fica perto de Detroit. Aí é um ambiente bastante americano, que eu acho que é o que você está querendo perguntar aí, né? Eles são muito mais... eu acho que eu destaco duas coisas deles, né? Eles são práticos e pragmáticos. É impressionante como brasileiro eu tenho esse costume de contar, talvez esteja fazendo isso aqui agora, mas eu vou contar uma história e dou uma volta muito grande, né? Eles são direto ao ponto, muito simples, né? Eu acho que eu mudei nesse tempo aqui, você fica mais direto e reto, porque o latino, a gente é muito emotivo, né? A gente leva as coisas muito pro pessoal às vezes, né? E não tem muito isso com eles. Mas é um povo que eu respeito demais. Tem umas situações aqui de reunião de trabalho, assim, ou outras também, que quando a gente vê filmes, a gente acha que aquilo não acontece na realidade. Aquilo é situação de filme. O filme conta a história para gente que é um filme, mas na realidade não acontece. E às vezes você está vivendo algumas situações assim, são bastante engraçadas, que você fala, nossa, igualzinho no filme, né? É bacana isso. Mas eles são um povo muito voltado para business, né, cara? Muito voltado para business, né? Muito,
São pessoas simples em geral. Os Estados Unidos é um país muito grande. Eu não sei como é uma reunião de negócios em Nova York, uma reunião de negócios em São Francisco. Eu venho do ABC, né? Eu sou de São Bernardo, né? São Bernardo é famoso por ser mais ou menos a Detroit do Brasil, né? Onde abriga a indústria automobilística brasileira, né? Essas pessoas com quem eu trabalho, o perfil das pessoas são bem parecidos, assim, em relação a o cara da indústria, sabe, do Michigan, assim. Michigan é muito voltado, né? Todas as fábricas, a grande maioria das fábricas automotivas americanas ficam no estado de Michigan, né? Então tem um perfil um pouco parecido, assim, aquele cara que trabalha bastante, cara quieto, diferente do carioca, que é mais brincalhão, que é mais tem muito mais cultura, arte, essa coisa assim, né? O ABC Paulista tem muito pouca arte, né? Muita indústria, né? A cultura local está voltada para a indústria, né? Michigan é uma coisa parecida, assim. Então isso se assemelha, mas eles são simples, eles são fáceis de lidar, muito fácil, eu acho. Mas desde que você entenda a lógica dele. Entendi. Você está aí como gerente comercial, né? Responsável aí Isso, pela área toda a América Latina, não é isso? Vendas de isso, motores, isso. Venda de equipamentos novos, venda de vendas de motores. equipamentos novos. O americano, pelo menos a experiência que eu tive, principalmente nessa área comercial, tinha um choque muito grande, por exemplo, na Kongsberg, né? Que às vezes eu era responsável pelo Brasil, o cara era responsável pelos Estados Unidos. Se você, por exemplo, vendeu, sei lá, 100 milhões de dólares no ano, foi o seu budget de venda. A Noruega, ela fala, pô, 100 milhões, então ano que vem vai ser 102. Eles são bem realistas e bem conservadores. E o americano, a sensação que eu tinha é que o brasileiro, ele absorve um pouco esse estilo e cultura americana. Se vendeu 100, ano que vem vai ser 200. E aí ele sabe, né, na minha cabeça é assim, ele sabe que não vai conseguir o 200, mas ele vai te forçar até o final a chegar no máximo, né? Então, não tem aquela, no final, aquele último trimestre que a pessoa já bateu a meta na Noruega e começa a dar aquela relaxada ou começa a jogar alguma coisa pro ano seguinte, porque, como falava assim na comercial, cada ano é uma nova vida, né? Não interessa se você vendeu muito ano passado, você tem a meta, o budget do outro ano e começa do zero. Fala um pouco se a minha percepção está um pouco alinhada com a tua. Eu não tenho esse tipo de situação aqui, porque o meu budget é feito na Alemanha. Entendi. Então aí seria, eu trabalho numa empresa alemã, morando nos Estados Unidos, atendendo a América Latina. Então é Se tem bem. alguma coisa para definir globalização, isso aí, é esse case aí, né? Por aí, exatamente, exatamente. Então, nessa hora, eu entendo o que você está falando, mas eu nunca fui exposto a isso. A Mitel é minha terceira empresa alemã. Ah, então, na minha opinião, a forma de pensar é bem alemão, que é um tanto quanto conservadora, eu diria, para você. Né? Parecido com o norueguês, imagino. Exatamente. É um lado Pé no mais. chão, realista Isso, isso. e Exatamente. credible. Exato, exatamente. Então, mas eu entendo o que você está falando. Alguns business aqui eu imagino que deva acontecer dessa forma. Aqui, por exemplo, só um parênteses, né? Tem uma rua muito famosa, bem cara de negócio, que chama Lincoln Road, que fica lá em Miami Beach, né? De vez em quando eu passo nessa rua, eu não vou muito para esses lugares, e você vê algumas lojas fechadas. Né? O aluguel é caríssimo, né? Então, se você monta lá um restaurante lá nesse lugar, e aí você começa a faturar muito, você pode ter certeza que no ano que vem o cara do aluguel lá, eu não sei como funcionam esses contratos aqui, mas o cara vai subir e às vezes você fala, agora não dá mais para ficar aqui, porque é essa coisa
volátil, assim, essa coisa show me the money, assim, entendeu? Entendi. Morar em Miami, Rodrigão, tem desvantagem? Cara, que nem eu disse no começo, é o lugar, é a melhor cidade do Brasil, né? Tirando uma onda, assim, é muito, eu acho que para brasileiros se adaptar no exterior é o lugar mais fácil do mundo. Eu só morei aqui, fora do país, mas eu acho difícil você ter um lugar que você consiga ter tantas coisas do Brasil com a infraestrutura de um país desenvolvido, né? Mas você tem que tomar alguns cuidados, tem que ser um pouco maduro nisso, né? Então, tudo aqui que envolve labor, né, que é a mão de obra de uma pessoa, é mais. A gente acha que tudo aqui é mais barato do que no Brasil, né? Principalmente quando o real, a gente vinha para cá com o real valorizado, os produtos aqui eram muito mais baratos, né? A famosa, vim fazer enxoval do meu filho em Miami, né? Eu vinha e comprava um monte de coisa aqui, muito mais barato, né? Teve época que Miami tinha virado nosso Paraguai, né? Exatamente, exatamente. Então, sim, os produtos, agora com dólar nesse preço, mas é uma situação completamente diferente, né? Um câmbio próximo da realidade é mais ou menos alguma coisa em 3,54. Então, tudo que é produto realmente é mais barato, vale a pena comprar. Com alguns parentes, mas em geral é mais barato. Só que tudo que tem mão de obra envolvida é mais caro, muito mais caro, né? Então, você vai num restaurante, no Brasil acho que é um lugar que a gente consegue comer muito bem, né? Você vai Rio e São Paulo, você tem excelentes restaurantes, né? Comida no supermercado, ela não é um troço tão caro assim, né? Você tem uma comida boa, simples, que é barato. E aqui não, aqui essas coisas elas são caras, né? Os mercados são incríveis, produtos muito bons, mas são caros. E restaurante é muito caro mesmo. Então, uma das coisas que a gente faz no Brasil muito comum, né? Você sair para tomar chopinha com seus amigos, né? Fica lá e tem bares, por exemplo, do Rio, tipo Belmonte, assim, né? Você nem pede o chopp, né? O garçom traz e coloca na sua frente, né? Ele traz e coloca. Depois você, sei lá quantos eu tomei 5, 10, 15, pede a conta, paga e vai embora, né? Cara, se você fizer isso aqui, você vai pagar muito caro. Não existe essa coisa do garçom trazer e deixar na sua mesa e depois você vê quanto que deu. É caro, cara. É muito mais caro. Então, na nossa classe média tem sempre uma pessoa para ajudar em casa, tem empregada doméstica, que cuida das crianças, que cozinha e tal. Não existe. Não existe. Eu, eu ajudo minha esposa a limpar a casa, limpar banheiro, passar minhas roupas, esse tipo de coisa, enfim. Mas tem eletrodomésticos bons para fazer isso, mas a gente tem que fazer esse serviço. Cuidar da manutenção da casa, tudo. Não tudo, mas boa parte. E o meu ponto aí é as pessoas idealizam muito Miami como uma cidade perfeita para brasileiro, mas a sua vida vai mudar. Não é tudo, você não ganha em tudo, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E aí o meu conselho é vir com cabeça aberta. Se você vier com cabeça aberta e apto a abrir mão de algumas coisas, as desvantagens são muito poucas. Isso é bem verdade, né? Bem a destacar que é difícil, né? Até você como um emprego bom, né? Um emprego de gerente, não dá para você ter babá, não dá para você ter alguma coisa você vai ter que abrir mão. Não dá para ter a babá, uma mulher para ajudar a limpar, não dá para ter. Não, não, não dá.
Então tem, Não dá. tem que meter a mão e fazer, né? Tem, Exatamente, exatamente, não tem um exatamente. quarto de empregada na sua casa. Exato. Não existe isso. Quem tem isso aqui é que tem um poder aquisitivo muito alto mesmo. Tem amigos que têm empregado às vezes uma vez por semana, tudo, mas aí são os dois que trabalham. Minha esposa não trabalha aqui. Então, essa, essa visão, às vezes, meio desconectada da realidade, que eu cuidado. Outra coisa é carro, né? As pessoas vêm para os Estados Unidos e vêem os anúncios de carro na televisão, né? Comprar carro aqui não é uma experiência bacana para mim. É algo bem chatinho. Porque aquele número que mostra na TV tem umas letrinhas ali embaixo que é para um determinado modelo específico, que quase sempre já foi vendido, era um carro em específico que ele está falando a partir de, e, e para um cara que tem histórico de crédito que é quase inatingível. Não é você. E o preço não é assim, quanto custa esse carro? Aí não existe, ele vai dar o preço de acordo com o que ele vê de você. É uma negociação. Entendeu? E você sempre vê você vai ver com a referência, pô, na televisão tá barato, né? Mas aquilo é só para te atrair, é o pega-trouxa. Nossa. É, não é. Aí começa uma negociação que é demorada, e os caras são treinados para fazer isso. Então, que leva tempo, é difícil, não é tão fácil assim. Quando eu comprei meus carros no Brasil, você vai, quanto o preço desse carro? Esse carro é tanto. A concessionária, ela tem lá o preço dela, não varia tanto o preço do carro novo. O preço do carro novo aqui varia demais. Demais. Eles não deixam. O preço que ele deixa é muitíssimo alto. Aí começa a negociação. Até ele está aqui, você está aqui, chegou aqui, acabou, esse é o preço. Porque ele sempre tenta tirar um pouco mais de dinheiro de você. Entendi. Então não tem aquele carro ali já com preço pronto, colado, fechado no para-brisa? Cara, esse preço fechado no para-brisa está muito alto. Muito alto. Entendi. Você fala, na televisão é menos. Mas aquele modelo da televisão já foi vendido. Era um carro mais simples. E um amigo meu que morava aqui falava, Rodrigo, você parece estar negociando com um gangster. Eu falei, é meio assim. E depois você se acostuma. Você vai ter que entrar nesse jogo. Tem toda uma técnica para fazer com esses caras. É difícil, cara. Não é fácil, não. E aí rola aquele choque de realidade, né? Quando você vai passar por essas experiências, né? Por que esse cara não fala o preço para mim? Ele falou, que carro você tem? Você vai trocar? Você vai fazer leasing? Ele enrola demais para passar essa informação para você. E aí ele passa um troço que você fala, nossa, tá muito caro. Mas hoje a gente está com esse desconto aqui, assim, assado e tal. Aí vai indo, até fechar. Só que o legal é o seguinte, você sai com o carro da concessionária no mesmo dia. Uau. No mesmo dia, 1h30 depois está com o carro na mão, entre sair, o carro sai na mão. Aqui a placa do carro é tua, não é do carro. Você tira a placa do teu carro e coloca no carro novo. Nossa. Aí a facilidade americana. Então agora tu falou disso, eu lembrei da história lá que eu tava na Noruega, na loja da Mercedes, né? Falei, pô, tô me sentindo, vou comprar um Mercedes. E lá é o contrário, né? O cara, o perfil do vendedor é totalmente diferente desse do americano. O cara tem o preço, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não tem negociação. O preço é aquele. Pessoa, você quer, compra. Se não quer, não compra. E tô lá eu, comprador, né? E pedindo desconto e falando, não, porque eu sou brasileiro, eu não sou europeu, você tem que fazer um desconto para mim, que eu cheguei agora, que não sei o quê. E tô lá, comprador. E consegui tirar alguns mil lá do cara, e o cara ainda me deu, ainda pedi ainda outras coisas, né? Porque tu tem essa. Eu, até que por trabalhar na área, eu tenho esse perfil e tal mas é impressionante isso que você está falando aí do vendedor americano, né? E bate bem com as coisas que você lê aí sobre marketing, né? As técnicas de venda que eles têm, as pegadinhas. Chega no final, o cara diz para você que, pô, o preço travou lá na financeira,
é porque o ar-condicionado estava faltando, então é mais isso, ou então o preço que ele ia te pagar no teu carro não pode Isso, ser mais aquele. isso. Isso aconteceu comigo. $20 a mais no meu leasing. Exato. Por 20 causa do meu dólares. estoque de tirou mais vintão, meu. Exato. Exato. Eu tava saindo fora. Exato. Então, me dá um pouquinho mais que a gente resolve tudo. Exato. Exatamente. É, Mas a gente falou dos ônus, né, da cidade. O bônus é muito legal, cara. É muito legal. É uma cidade muito parecida com o Rio. O Rio tem muito mais personalidade que aqui, tá? Mas é a cidade de céu azul, de tempo bom. Ah, tem uma, assim, ah, muita coisa voltada para esporte aqui. Tem muitas possibilidades de esporte. Pedalar, nossa, tem muita gente que pedala. Eu comecei a jogar tênis aqui, mas tem vários esportes, tem muitos parques na cidade, isso é muito legal. Você não precisa ficar sócio de clube nenhum. Alugar quadra aqui, eu jogo tênis, tem lugares que pagam públicos e tem lugares que não pagam. Né? Quando pagam, você tem que reservar. Cara, é $4 por hora. É bem tranquilo. Né? Você compra raquete, você compra tênis, a um preço bem acessível, bolinha, essas coisas. A última vez que eu fui jogar tênis com um amigo meu no Brasil, ele perdeu uma das bolinhas da caixinha de bola, tem três, ele não estava encontrando, ele falou, eu falei, cara, deixa isso aí, cara. Qual o problema? Pô, custou R$ 50 essa latinha. Aqui custa $2. Essas coisas assim. Tênis é um esporte popular aqui. Assim, muita gente pratica, tem muitas quadras em vários lugares da cidade. Eu pô, participei de tem um super evento aí de tênis, não é? Em Miami, Miami Miami Open, Open. já fui 3 vezes, assisti 2 finais, tal. Meu filho começou a jogar, levei ele e tal. É bem legal, essas coisas são bem legais. É uma cena clássica americana, é você vê um adolescente sendo treinado no parque, ou pelo pai, ou por um coach contratado, um técnico contratado, assim. Isso é clássico, fazendo exercício de vários esportes, futebol americano, futebol, beisebol. Isso é bem. Muitos pais participam. Eu faço isso muito com meu filho com o tênis. Tem esportes, não, aqui tem muito barco, né, cara? Jet ski, tem barco que é impressionante. Academias, natação, então tem várias academias brasileiras de jiu-jitsu aqui, brasileiras, brasileiras. Então tem uma vocação esportiva muito grande, é muito internacional, tem gente do mundo inteiro. E tem o outro, um dos maiores ônus daqui é o furacão, né? O famoso todo ano é época do furacão, né? Já pegou algum violento? Cara, o Irma a gente evacuou, teve que sair fora. Conta um pouco aí dessa sensação, dessa experiência. É tenso, é tenso. Ah, se você começa a ver as notícias e você percebe que vai ficando cada vez mais preocupante, porque todo mundo fica acompanhando a rota dele, se ele entrar, onde ele vai entrar. O Irma ele estava entrando pelo sul, ele quase sempre ele estava entrando pelo sul, mas ele nem sabia se ele ia para o Atlântico ou para o Golfo. Então ele pode, e era categoria 5, ele era imenso, que é o maior. Então ele podia ir em qualquer lugar. Aí, nesse determinado momento, se decreta estado de emergência, mas isso é normal acontecer. E aí ele vai chegando mais perto e ele pode vir para cima de você. Cara, uma categoria 5 vir para cima de você, eu estou falando, agora eu não lembro, mas evento de 300, 400 km por hora, não assim, pode ser que eu esteja errado, mas é algo bem assustador que pode levar tua casa embora. Aí eu, né, inexperiente, começo a falar com americanos, né, pessoas que moram aqui há muito tempo. E aí, cara, o que você achou? O que você acha disso? Tá muito bom, não. Porque os caras são tranquilos, eles sabem lidar. Quando esse cara fala não tá muito bom, que é para se preocupar. E aí começa, parece que eu descrevo, parece o Mad Max. Vai todo mundo pro posto de gasolina e começa a faltar gasolina, começa a acabar a gasolina.
fila às vezes de horas. Então, em época de furacão, é sempre bom deixar o carro abastecido. E aí tem uma hora que você toma uma decisão. Aí os hotéis para cima da Flórida começam a ficar tudo cheio, acaba o hotel, vai sendo tomado. A gente foi para Atlanta nesse dia, por um próximo estado, que foi a Geórgia, e não aconteceu nada. Ele entrou pelo Golfo, e o furacão, quando ele entra no continente, ele precisa de água para ter força. Quando ele toca o continente, ele tende a perder força. Mas eu moro a 1 quilômetro e meio do mar, então às vezes ele bate e fica em cima, né? Em 92, aqui, que foi o Andrew, o maior furacão aqui de Miami, ele destruiu a região que eu moro. Então, Que loucura, hein? leva o teto da casa, pode levar o teto da casa. E falam para ficar em banheira se acontecer isso. A gente conhece gente que passou por esse tipo de experiência. Mas aí você pega o carro e bota tudo que é documento importante, coisas em computador, tal, família, cachorro. É como se fosse uma cidade do Rio de Janeiro evacuando, mais ou menos. Tem que ter uma reservinha de dinheiro, então, né? Para uma ocasião dessa, né? Tem que ter uma reservinha de dinheiro. Exatamente. Ainda mais para quem não tem família, né? Para onde correr, né? De repente. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou aí um pouco de infraestrutura e classe média. Eu queria entender um pouco a parte salarial. Imagino que nos Estados Unidos seja igual aqui na França e resto da Europa. Quando fala de salário, fala-se de salário anual, né? E queria saber, assim, por exemplo, faixa classe média, um cara que ganha, sei lá, 40 mil por mês, de média a média alta. Dá um pouco dessa noção, assim, quando o cara passa a ser classe média alta ou bastante dinheiro. Cara, o que eu sei para te falar, salários, mas isso é, acho que, uma lei de mercado, né? Salários mais altos estão nos grandes centros, que são cidades mais caras para se viver, né? Então, comparar um salário de uma cidade como Rio de Janeiro e comparar com o salário de uma cidade do interior do Paraná, você pode ganhar, às vezes, o dobro do cara, mas não necessariamente você tem o dobro de poder aquisitivo do cara. Você pode ter até um poder aquisitivo menor, porque você vai pagar Certo. vai estar ganhando de aluguel. Aqui funciona igualzinho, né? Mas falando de Miami, uma pessoa que vai receber uma proposta para trabalhar em Miami, de repente o salário dela, sei lá, 40 mil por ano, é uma classe média baixa. Uma vez eu li que a renda média de Miami, eu não sei se eu li, não sei se a fonte era confiável. A renda média de Miami era $60 mil, um salário médio. E aqui tem o famoso six figures, que é quando você faz acima de 100 mil. Então é um termo bastante usado. Isso, o six figures significa que você atingiu um certo patamar, né? Mas ganhar, sei lá, acima de $100 mil na Califórnia, morando em São Francisco, talvez seja um salário de recém-formado. Não é porque ele ganha bem, é porque é muito caro de se viver. Tem lugares aqui que é muitíssimo caro de se viver. Muito mesmo. Entendi. Então o cara que vai poder botar o filho na escola boa, privada, é o six figure, é o cara que tem que ganhar 100 mil, ou um cara que ganha 70. Não, esse não bota. Em cidade grande ele não bota. Tem que ser pelo menos six figures, mas nem todos conseguem. Entendi. Nem todos conseguem. É caro. Se gasta muito, se ganha mais, mas se gasta muito também. Isso é uma coisa. Comparar assim, eu ganhava tanto no Brasil, agora ganho tanto. Cara, pode ser que no Brasil você fazia mais dinheiro que aqui.
são coisas diferentes. É comparar banana com maçã. É diferente. Nova York falam que é caríssimo, tem imposto, os impostos são diferentes, os impostos estaduais são diferentes, então é diferente. Então, por isso que eu queria entender um pouco Miami. Se você for morar em Miami, por exemplo, fala um pouco aí da gama de salários. Classe Cara, média, ou média alta, para é Miami. uma, é uma cidade cara, moradia aqui é muito caro, tá? Você gasta um aluguel de um lugar simples aqui, simples, nada demais. Vai ser para uma família, tá? Não sei apartamento pequenininho, que mora solteiro, esse tipo de coisa. Estou falando para uma família, um casal com um filho. Cara, vai ser normal você atingir US$ 2.000 por mês. Normal. Se você quiser algo um pouco melhor, mas nada luxuoso, vai ser 3. E se você quiser uma coisa um pouco melhor, vai ser 4. Entendi. Ah, aqui você vai, assim, comer. Claro, tem de tudo, né, cara? Você tem a redezinha, as redes de comida, que são comidas mais simples, né? O mais famoso é o McDonald's. E você tem uns restaurantes melhores, você vai sair para jantar e tal. Cara, é meio assim normal você chegar próximo a uma conta de US$ 100. Eu, minha família, por exemplo, a gente sai muito pouco para comer, porque qualquer coisa aqui você chega nos US$ 100. E no Ah, mercado dá para gastar, sei lá, 100, 150 por semana, talvez. gasta, gasta, gasta. A questão é que você tem produtos muito bons, muito legais. Minha esposa estudou aqui para ser health coach, tá, a gente entrou aqui num lance de alimentação mais saudável, tudo. Ela vai lançar, tá para lançar o blog dela, já fez uns cooking workshop aqui em casa com amigas, quer fazer essas coisas. Tem muita coisa orgânica, tem de tudo, assim, a Flórida é muito famosa por frutas, mas é caro. Fruta nem se compara com o Brasil, cara. Nem se compara. Tem fruta boa também, mas é caro. É, o quilo da maçã, às vezes, 4 euros aqui na feira. Eu não sei como essas coisas estão no Brasil agora, faz tempo, né, com essa questão cambial E toda. maçã tem 4, 5 tipos diferentes de maçã. Tomate deve ter uns 8 tipos de tomate diferentes, de todos os preços. Uma loucura. Os mercados são bons aí? São bons. Tem muita feira na rua também. Tem Carrefour, né? Tem bastante opção. Mas também tem coisa que é cara, tem coisa que é bem barata, né? É, porque eu falo tudo isso porque a classe média brasileira, ela reclama de algumas coisas com razão, em termos de violência, infraestrutura, mas por outro lado ela é bastante mal acostumada. Ela tem uma vida bem confortável e não se realiza disso e acha que todo mundo, toda a classe média no mundo inteiro é assim. Não é. Não é. Concordo plenamente. Não é não. E às vezes as pessoas vêm com essa mentalidade. Vai ter um choque, mas, na minha opinião, se tiver a cabeça aberta, vai aprender uma lição interessante. Vamos voltar um pouco para o trabalho, né? Você trabalha, lógico, numa empresa alemã, fabrica motores. O que que você tem visto aí em termos de inovação, coisa, Internet of Things, inteligência artificial? Tem alguma coisa, algumas iniciativas bacanas em andamento lá na tua empresa? Muito, muito, muito. A gente está passando por um momento de transformação enorme. É até difícil de elencar todas. São diversas iniciativas, estou falando na casa de dezenas. Uma das grande que tá se passando, essa coisa de big data, de analytics, de serviço remoto, telemetria,
novas, meu ramo tem novos combustíveis, né? Então, híbrido, gás, não chegamos no nitrogênio, no hidrogênio ainda, mas é possível que chegue. Então, tem muita coisa, Gustavo. Nossa indústria vai, imagino que daqui 10 anos, 5 anos, entre 5 e 10 anos, vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Eu acho que ela ainda é, a indústria em geral, a gente não é um mundo de startup, né, onde essas coisas acontecem de forma muito mais dinâmica, né? Transformar a gente é meio quadrado às vezes, acho, para isso. Mas vai se transformar. Veio para ficar. Veio para. E explica uma coisa, com a separação, né, da Rolls-Royce, que tinha Rolls-Royce Marítima, Marine, que foi vendida para a Kongsberg, e a MTU fazia parte do mesmo grupo, explica agora como é que ficou a tua área de atuação. Você continua atuando ainda na área marítima ou... Sim, sim. A MTU faz parte da Rolls-Royce Power Systems, né? Que é a área de motores. Então, somos nós e a Bergen. Né? E eu trabalho na área marítima da MTU, mas a MTU tem motores para outras aplicações, né? Mineração, geração de energia, diversas delas, menos veicular. E a área que foi vendida para a Kongsberg, que era a área de propulsão, DP, design, era exclusivamente Marine, né? Que a gente chamava de Rolls-Royce Marine, né? E eu não estou nesse guarda-chuva, eu estou no outro, que é o Power Systems, e tem uma parte de Marine, mas não é exclusiva. Então eu continuo atuando na área marítima, 100%. Mas MTU. Entendi. Uma coisa que eu queria, a sua percepção é tipo, como é que o americano ele vê o brasileiro em termos de força de trabalho, assim, qual é a impressão que a gente brasileiro tem aí para os americanos? Ou pro, no seu caso não só os americanos, né, que também tem os cubanos, tem os outros latinos. Ah, eu acho que a gente é colocado dentro de uma caixinha, essa é a caixinha dos latinos, né? O Brasil é um pouquinho diferente porque fala português, não fala espanhol. Mas não é tão fácil de responder isso, mas falo, eles são muito corretos, né? Do ponto de vista de respeito, não só do trabalho, mas do ponto de vista de costume social, né? Quando você está num estado mais pelo norte, né? Eles são mais certinhos, né? Se levar um cara desse para assistir o carnaval no Rio, ele vai ficar às vezes um pouco assustado com tudo que ele vê, assim, né? E eles associam essas coisas, esses costumes mais liberais, assim, a uma coisa latina, que a gente é mais sexy, a gente é mais liberal, a gente é mais bagunceiro. Então, para algumas coisas eles gostam, porque às vezes eles se sentem um pouco reprimidos, eles querem sair um pouco do mundo deles, mas para outras coisas talvez eles se sintam um pouco em parte de negócios, ou em parte de querer fazer a coisa certa, uma certa desconfiança porque a gente dá o jeitinho, a gente faz. Não estou falando que é todo mundo, tá? Que ele vê a gente como um cara sacana que só faz coisa errada. Não é isso. Mas é um choque cultural, porque esse cara ontem estava lá no carnaval, lá dançando, brincando com um monte de coisa, e hoje será que ele vai sentar e vai fazer a coisa
vamos fazer aquele trabalho bonitinho, correto, que vai chegar no resultado final, ou será que ele vai cortar as beiradas e vai chegar no resultado final sem respeitar tudo que eu respeitaria, entendeu? Aí precisa do tempo, né, para essa relação ser estabelecida, ele precisa tentar entender quem é você, né? Se ele passa a confiar em você porque ele acha que você no trabalho é correto, tudo bem, é tranquilo. Mas tem essa visão latina de ser mais artístico, de ser mais brincalhão, de ser mais expressivo e às vezes leva o outro lado também. Perfeito. Diz uma coisa, fala uma coisa que te surpreendeu quando você chegou aí, um acontecimento, uma coisa, sei lá, um episódio, uma coisa que você não esperava, que fosse assim, surpreendeu positivamente. Ah, cara, aqui é o país da facilidade, né? Ah, por exemplo, você vai em lugares que são movimentados da cidade, você vê um carro conversível estacionado aberto. Um baita de um carro que chama a atenção, né? Eu lembro que eu estava num bar uma vez e rolou quase uma briga, assim, um empurrão lá. E acho que tinha um policial nesse bar, que fica um policial dentro do bar. E ele já chama um cara e bota o cara para fora, ou ele já chama um outro policial, bota o cara para fora e vem dois caras, o cara senta ali. Então não tem essa coisa de você crescer muito quanto policial, né? As coisas funcionam melhor, assim, né? É, eu acho que para a mulher, às vezes, é mais fácil em ambientes americanos, porque às vezes a mulher vai sair na noite, assim, ela é muito, no Brasil, ela é muito assediada, né? Aqui não, aqui é mais tranquilo, as pessoas se conversam. Ó, uma coisa que me chamou muito a atenção, lembrando disso, né? Eu estou andando na rua, eu moro no subúrbio, estou andando na rua e uma pessoa passa de carro por mim ou passa a pé, correndo, fazendo exercício, e eles falam bom dia, boa tarde, oi, tudo bem e tal. Eu não conheço essa pessoa e por que ela está falando isso comigo, né? Cara, é uma coisa completamente normal, assim, completamente normal. Eu acho que no Brasil, por exemplo, se tem uma mulher na praia, ela não vai dar oi para ninguém que ela não conheça. Opa, tudo bom? Boa tarde, bom dia, porque ela vai ser mal interpretada, né? Aqui não, aqui não, aqui não. É algo bem comum mesmo. As pessoas são amigáveis, não tem essa segunda intenção em tudo. É normal. De tudo. O homem dá bom dia para o homem, a mulher dá bom dia para o homem dá bom dia para a mulher, e você não vai. Ela Opa, não vai. gostou de mim? É, exato, nada a ver. Nada a ver. No começo eu pensava, nossa, por quê? E aí eu percebi que todo mundo é assim. Então é normal, não tem isso. Não tem isso. Na verdade, isso aí foi um fato bem interessante. Rodrigão, chegando um pouco no final da entrevista, a última coisa que eu queria te perguntar, fala um pouco do futuro, quais são seus planos? Você não quer saber da situação engraçada? Verdade. Conta aí. Cara, eu acho que. Então, eu vou contar uma situação engraçada. Eu devo ter vivido várias, mas as situações acho que são muito relacionadas à comunicação. E eu devo ter feito várias dessas, mas eu não percebo porque eu tenho pouca reunião com um brasileiro, então não tem ninguém que me dê um toque depois falando que eu fiz aquilo. Mas tem um amigo meu que trabalhava em empresa que tinha muito brasileiro, e aí ele contou recentemente para mim, que eu achei ótimo essa, né? Que é em relação à comunicação, quando as pessoas traduzem o português, o inglês ao pé da letra, querendo se expressar, principalmente numa situação de reunião, onde você está um pouquinho mais tensa, né? O primeiro delas é o famoso look well, que é o veja bem. Eu acho isso ótimo.
Acho o Look Well, acho fantástico. Eu não sei se eu já falei, se eu falei eu não percebi. Que o americano não entende nada, né? Não existe essa Look Well, não existe, né? E a outra que eu ouvi falar também, que foi o I would like to take a hook, que é, eu gostaria de fazer um gancho com o que você está falando. Então, eu acho que são as situações de comunicação que a gente fala, traduzindo o que a gente imagina querer dizer, e para outra pessoa, se você está numa reunião com um monte de gente, conference call, isso não faz o menor sentido, nada, zero, zero. Ai, que engraçado isso, né? E futuro, pelo que eu entendi, é buscar o green card, né? Sim, sim, a ideia é ficar por aqui, Tá tá super rolando aí. adaptado. Sim, 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 a ideia é ficar por aqui, vamos ver, um passo de cada vez. O mundo está vivendo um momento bastante complicado, mas essa é a ideia. Essa é a ideia, ficar por aqui, sim, e seguir a vida aqui. Não, eu costumo dizer que eu nunca vou fechar portas para o meu país, né? Não tem porquê, né? Mas, que nem você, né? Você tem dupla cidadania, né? Eu acho isso incrível, porque você pode escolher, né? Você tem a opção de escolha, né? Um dia você acha que você deve voltar para o Brasil, porque você acredita nisso, você simplesmente volta para o Brasil e pronto, continua a sua vida, né? Então, um dia eu posso virar cidadão americano, eu preciso primeiro green card, depois são vários anos para conseguir a cidadania, mas aí, assim, você escolhe onde você quer melhor. E ter a escolha é uma coisa muito bacana, né? É uma coisa que te dá uma liberdade, flexibilidade que poucos têm, né, cara? É uma benção isso, né? É uma coisa muito bom. Então a ideia é ficar assim, a ideia é ficar. Não tem como não tocar nesse assunto, né? Covid-19. Como é que foi pro teu lado? Cara, na Flórida, ah, tem sido relativamente tranquilo se eu comparo com outras regiões piores, onde atingiu mais foi Nova York, né? O estado da Flórida e o estado de Nova York, eles têm a população, quantidade de pessoas muito parecidas, né? A Flórida acho que inclusive está passando o estado de Nova York, que é terceiro e quarto, o estado mais populoso. Em Nova York chegou a ter 1.000 mortes por dia e aqui está se mantendo entre 45, 50, chegou a 60 mortes por dia. Então, só com esse número você já tem uma noção, né? A gente aqui sempre pôde sair na rua, os restaurantes ficaram fechados, ficou fechado o tempo todo. Eu acho que podia buscar comida, você podia ter delivery, podia sempre fazer isso. Então, uma situação bem mais diferente, mas forte o suficiente para impactar a vida de todo mundo, né? Filho de homeschooling, economia para baixo, né? Mas o sistema de saúde não colapsou, acho que não deve colapsar, está longe disso. Então a Flórida hoje é o nono em número de casos e acho que é o terceiro ou quarto em número de população. Então tem outros lugares piores. Vamos ver, né, cara? Esperar passar. Aí eu fiquei 2 meses e meio em casa de home office. Vou voltar a trabalhar na terça-feira. E vamos ver, vai começar 50%, né? Terça e quarta, e depois quinta e sexta em casa, e na outra semana é o contrário, 3 lá e 2 em casa. Ele deve voltar ao normal em julho ou agosto. Eu ainda estou de home office. Devo voltar daqui 2 semanas. E aqui teve o lockdown, não tinha multa para sair na rua, 135 euros. Mas ainda se via pessoas na rua, né? Tem gente mergulhando na praia enquanto a gente fala e sendo multada pela polícia. A praia não está aberta aqui ainda, os restaurantes vão abrir na terça-feira também, dia 2 de junho. Aqui os restaurantes já abriram. Então, o legal do Covid foi essa iniciativa, né? Tinha sempre esse plano de fazer esse canal
conversar com vários amigos, né, espalhados, né? Você é um deles, a gente se conhece há um tempão. Tem outros na Espanha, na Itália, Malásia. Então, tentar pegar um pouquinho de cada um e como é que é essa experiência e compartilhar, quem sabe não teremos mais companheiros. Rodrigão, queria Exatamente. agradecer o teu tempo. Hoje é domingo, tu podia estar aí com a tua família, parou aqui para conversar comigo. Feliz de te ver de novo, faz tempo que a gente não conversava. Pô, obrigado, só tenho a agradecer. Quando puder, eu vou em Miami aí te visitar e tá convidado aqui para vir a Marsella. Marsella, pelo que eu entendi, Bom, Miami é a Marsella da França, né? Dos Estados o convite Unidos. está feito, Então tá tá. bom? Obrigado. Um- Vamos um- falando aí, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, cara. Tchau, Um tchau. abraço.